Imagine que 2 pacientes entram no consultório. O primeiro está perdendo peso de forma assustadora, sente o coração acelerado, está constantemente ansioso e suando mesmo no frio. O segundo paciente apresenta um quadro oposto. Ele está ganhando peso sem mudar a dieta, sente uma exaustão esmagadora, tem frio o tempo todo e mal consegue funcionar cognitivamente. Você examina os dois. A pressão arterial está normal, a ausculta cardíaca e pulmonar está perfeita, os exames de imagem não mostram nenhum dano estrutural no cérebro ou nos órgãos, o problema não está no coração, não está no pulmão e não é uma falha mecânica. O problema reside em alguns poucos milímetros de tecido que estão liberando a quantidade errada de um sinal químico invisível. Aqui é a doutora Cap. Bem-vindos à fisiologia descomplicada do sistema endócrino. Hoje vamos entender como uma rede de órgãos se comunica através de sinais químicos que moldam absolutamente tudo, desde a velocidade com que você queima calorias até a forma como você se comporta diante do perigo. O seu corpo não é apenas uma máquina mecânica, ele é uma rede de comunicação sem fio de altíssima complexidade. Para entender o sistema, precisamos definir a ferramenta de trabalho. Um hormônio é um mensageiro químico secretado por glândulas endócrinas diretamente na sua corrente sanguínea. Ele viaja pela circulação para alcançar células-alvo distantes, onde se liga a receptores específicos para disparar uma resposta biológica. Existem características fundamentais que separam um hormônio de qualquer outro fluido do seu corpo. Diferente das glândulas exócrinas, como as salivares ou as sudoríparas, que liberam seus produtos através de ductos, como canos despejando água em uma pia, as glândulas endócrinas não possuem ductos. Elas jogam sua carga diretamente no fluxo sanguíneo. A sinalização endócrina é de longa distância. A insulina, por exemplo, é fabricada no pâncreas, mas viaja pelo sangue para abrir as portas das células musculares na sua panturrilha ou das suas células de gordura no seu abdômen. Hormônios são cegos, mas são altamente específicos. Um hormônio vai circular pelos pulmões, pelos rins e pelo coração, mas se essas células não tiverem o receptor exato, que é a fechadura para aquele hormônio, que funciona como a chave, nada acontece. O sinal é ignorado. Além disso, hormônios trabalham em concentrações minúsculas, nanomolar ou picomolar. Você não precisa de baldes de hormônio para gerar um efeito massivo. Isso ocorre devido a um processo chamado amplificação de sinal, onde uma única molécula ligada a um receptor pode ativar milhares de enzimas dentro da célula. Os hormônios não são todos feitos da mesma matéria-prima. A estrutura química deles dita como eles viajam no sangue e onde o receptor deles está escondido. Podemos dividi-los em classes principais. Existem os peptídeos e proteínas, que são cadeias de aminoácidos. Alguns são curtos, como a ocitocina, e outros são correntes longas e complexas, como a insulina e o hormônio do crescimento. A característica central deles é que são hidrossolúveis, ou seja, dissolvem na água. Por isso, viajam livremente pelo sangue, mas encontram uma barreira intransponível, a membrana da célula, que é feita de gordura. Como não conseguem entrar, eles se ligam a receptores na superfície externa da célula. É como um carteiro que não entra na casa, mas aperta a campainha. A campainha dispara uma série de reações em cadeia lá dentro, os chamados segundo mensageiros. O efeito é imediato, de segundos a minutos, mas passa rápido. Outra classe são os hormônios esteroides. Todos derivam de uma única molécula, o colesterol. Aqui entram cortisol, aldosterona, testosterona, estrogênio. Eles são lipossolúveis, dissolvem na gordura, por isso odeiam o sangue, que é essencialmente água, e precisam de proteínas carreadoras para transportá-los, como passageiros em um táxi. Porém, quando chegam à célula-alvo, a membrana de gordura não é um obstáculo. Eles atravessam a parede da célula livremente, entram no núcleo e se ligam diretamente ao seu DNA. Eles reescrevem as regras, ativando ou silenciando genes. Como o processo exige a fabricação de novas proteínas do zero, o efeito demora para começar, levando horas, mas dura dias. Por fim, temos os derivados de aminoácidos. São feitos a partir de um único aminoácido alterado e formam uma classe mista. A adrenalina, por exemplo, age como um peptídeo, sendo rápida e de superfície. Já os hormônios da tireoide, o T3 e T4, apesar de serem aminoácidos, agem exatamente como os esteroides, entram no núcleo e alteram o DNA. No topo da hierarquia do seu laboratório interno dentro do seu cérebro, existe uma
uma dupla dinâmica que controla quase todas as outras glândulas. O hipotálamo é o diretor executivo. Ele recebe os relatórios do corpo inteiro sobre temperatura, estresse, fome e toma as decisões. Logo abaixo dele, pendurada por uma haste de tecido, está a hipófise, ou glândula pituitária, que age como a gerente geral. O hipotálamo não fala direto com os operários do corpo. Ele dá as ordens para a hipófise e a hipófise distribui os memorandos. A hipófise é dividida em 2 departamentos com funcionamentos completamente diferentes. A hipófise anterior é o departamento glandular. O hipotálamo se comunica com essa área através de uma rede de vasos sanguíneos privativa, chamada de sistema porta. Ela envia hormônios liberadores que mandam a hipófise anterior fabricar e soltar 6 hormônios principais: o hormônio do crescimento, a prolactina para a produção de leite, o ACTH, que vai mandar as adrenais produzirem cortisol, o TSH, que vai estimular a tireoide, e o FSH e o LH, que vão comandar ovários e testículos. Já a hipófise posterior é o departamento de armazenamento. Essa área não é uma glândula real, é uma extensão física dos neurônios do próprio hipotálamo. Ela não fabrica nada, apenas armazena e libera 2 hormônios feitos lá em cima: o ADH, ou hormônio antidiurético, que impede você de urinar toda a sua água e desidratar, e a ocitocina, responsável pelas contrações do parto e injeção de leite. Uma vez que as ordens saem da torre de comando, elas viajam o corpo para ativar fábricas periféricas. Vamos dissecar as principais. A tireoide é o motor metabólico, localizado no seu pescoço em um formato de borboleta. Ela é responsável por definir o ritmo de base de todas as suas células. A tireoide capta o iodo da sua dieta e, através de uma enzima chamada TPO, anexa esse iodo a uma proteína, criando os hormônios T3 e T4. O T4 é como um reservatório circulante, enquanto o T3 é o hormônio ativo, que entra nas células e aumenta o metabolismo, a produção de calor e a frequência cardíaca. Se a tireoide trabalha demais, causando um hipertireoidismo, como na doença de Graves, o motor funde. Você perde peso, o coração dispara, a ansiedade consome. Se ela trabalha menos, gerando um hipotireoidismo, como na tireoide de Hashimoto, você ganha peso, sente frio e a cognição fica lenta. Bem ali estão as glândulas paratireoides, o nosso cofre de cálcio. São 4 pontos minúsculos atrás da tireoide. Elas não respondem à hipófise, mas sim diretamente aos níveis de cálcio do sangue. Se o cálcio cai, elas liberam o hormônio paratireoidiano, o PTH. O PTH vai até os ossos e manda destruir a matriz óssea para roubar cálcio para o sangue. Ele também manda o rim parar de jogar cálcio na urina. Descendo pelo corpo, encontramos as glândulas adrenais, a sede do estresse. São como pequenos chapéus em cima dos seus rins. Cada adrenal é, na verdade, 2 glândulas distintas em uma. O córtex é a casca externa e produz esteroides lentos e poderosos. É dividido em 3 camadas vitais. A camada externa produz a aldosterona, que manda os rins reterem sódio e água, elevando a pressão arterial. A camada do meio produz o cortisol. O cortisol destrói músculos para fabricar glicose no fígado, suprime o seu sistema imunológico para economizar energia e silencia a inflamação. A camada mais interna produz androgênios fracos. A medula é o miolo interno, um tecido nervoso modificado. Quando você toma um susto, o cérebro manda um choque elétrico direto para a medula. Em milissegundos, ela despeja adrenalina e noradrenalina no sangue. Seus brônquios abrem, as pupilas dilatam e o fígado joga glicose na veia. É o botão de lutar ou fugir. Mais ao centro temos o pâncreas, nossa logística de energia. Localizado atrás do estômago, o pâncreas é, em sua maior parte, uma fábrica de suco digestivo exócrino. Mas uma pequena porção é formada por ilhas de células endócrinas vitais para sua sobrevivência. As células beta fabricam insulina. Quando você come, a glicose sobe no sangue, a insulina é liberada e age como hormônio de armazenamento. Ela abre as portas das células para a glicose entrar, manda o fígado estocar glicogênio e avisa o tecido adiposo para guardar a gordura. Sem insulina, no caso da diabetes tipo 1, ou com células resistentes a ela na diabetes tipo 2, o açúcar apodrece no sangue. Do outro lado, as células alfa fabricam glucagon. Quando você está em jejum e a glicose despenca, o glucagon entra em ação. Ele é o hormônio da mobilização. Ele vai ao fígado e manda quebrar os estoques de energia para jogar glicose de volta no sangue, salvando o seu cérebro de um apagão. Mas se o hipotálamo manda a tireoide acelerar o metabolismo, o que impede a tireoide de produzir hormônios até o corpo explodir em uma crise de calor. O sistema endócrino opera por um princípio de engenharia chamado feedback negativo ou retroalimentação negativa, o termostato de um ar-condicionado. Quando a hipófise libera o TSH, a tireoide fabrica o T4. Conforme os níveis de T4 começam a subir na corrente sanguínea, essa alta concentração volta para o cérebro e desliga a própria hipófise e o hipotálamo. O cérebro entende que a mensagem já foi entregue, o nível está ótimo e manda cortar o sinal.
normal. Isso mantém todos os hormônios do corpo em faixas perfeitamente estáveis. Se o hormônio cai, o freio no cérebro é solto e o sinal sobe para forçar a glândula a trabalhar mais. É a busca constante pelo estado de equilíbrio biológico, a homeostase. Existem raras exceções onde o corpo usa o feedback positivo, que é projetado para criar uma explosão controlada em vez de equilíbrio. O melhor exemplo é o parto. Quando a cabeça do bebê empurra o colo do útero, o estiramento faz o cérebro liberar ocitocina. A ocitocina causa uma contração no útero. A contração empurra o bebê ainda com mais força contra o colo. Esse novo estiramento manda o cérebro liberar ainda mais ocitocina. O ciclo se retroalimenta e a força aumenta exponencialmente até o nascimento ocorrer e quebrar a corrente. A biologia celular é regida pela precisão da química, quando essas vias de comunicação fluem sem interrupções e os eixos de feedback operam corretamente. Você não percebe que possui glândulas, você tem disposição, fome, sono reparador e clareza mental. Mas quando uma única proteína falha em enviar a mensagem certa para o receptor correto, o corpo inteiro grita. Se você quer continuar desvendando os mistérios do seu próprio corpo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Conta pra mim aqui nos comentários qual parte do seu laboratório interno você quer que eu explique no próximo vídeo. Um abraço da Doutora Cap e até a próxima.